Sabe por quê? Porque outrora, até antes de você se batizar, vocês eram apenas criatura de Jesus. Vocês eram criação de Deus. E hoje não, hoje vocês têm herança, têm parte com Jesus, porque vocês foram enxertados naquele que venceu a morte, naquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que diz para vocês: não tenha medo, não tenha medo, eu estou contigo. Seja forte e corajosos. É esse Jesus a qual nós servimos, é esse Jesus que tem levantado uma igreja a servir. E se vocês estão aqui é para louvar e bendizer e prestar um culto de agradecimento ao Senhor. Se você está respirando, se você tem um banho quentinho, se você tem uma refeição na sua mesa, no momento que estamos atravessando, é para você glorificar e aplaudir o nome do Senhor Jesus, porque Ele teve misericórdia de nós, porque Ele olhou para nossas vidas e disse: não, aqui nós ensinaremos, aqui nós levaremos mantimento. E cada marmita que ela sai daqui, ela sai abaixo de oração, de intercessão, para que aquela pessoa que receba aquele alimento, ela seja convertida ao Evangelho através daquele alimento, para ela entender que o amor de Jesus está ali, que as pessoas estão olhando para ela, dedicando seu tempo, dedicando a sua vida em amor a Jesus Cristo. Isso é uma igreja que serve ao Senhor. Isso é uma igreja que serve ao Senhor. Por quanto tempo Deus permitir. E vocês são convocados a estar conosco. Enquanto nós estamos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, lá no nosso refeitório, no nosso restaurante, tem as mãos abençoadas, preparando desde manhã mais de 500 marmitas para ser entregue, umas já foram a todos os locais que pode ter acesso. Quero ler com vocês o que Paulo escreve à igreja de Roma, a Epístola aos Romanos, capítulo 12. À medida que você for encontrando, se coloque de pé. Capítulo 12, vamos começar no versículo 1. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membro uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a porção da fé. Se ministério, dediquemo-nos a ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação, e o que contribui com liberdade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejeis
remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegre-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a honestidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegre-se com os que se alegram e choram com os que choram, tendo o mesmo sentido uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Concedeis com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E lá no versículo 21 vai dizer assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Você pode assentar em nome de Jesus? E hoje nós estamos aqui para entender mais uma vez o que é ser corpo. O que é ser corpo em Cristo Jesus? Como falei, vocês agora fazem parte do corpo de Jesus, do corpo da igreja. Se um de vocês está mal, todo o corpo padece. Se um dedo está machucado, o corpo todo sente dor. Ou você tira fora o dedo. Ou quando você está com uma dor de dente, você vai lá e arranca o dente para não sentir, ou você vai lá e cura ele? Você vai lá e cura. E nós hoje estamos aqui para dizer que nós somos um corpo de Cristo. Quando Jesus vai buscar a sua noiva, Ele não vai buscar A, B ou C, Ele vai buscar um corpo bem ajustado, uma noiva sem mácula, uma noiva sem pecado, uma noiva que exorta, uma noiva que busca o próximo, uma noiva que transmite o amor de Jesus. E essa noiva somos nós. Tudo isso que tem acontecido em nosso estado é uma calamidade, é uma tragédia, mas tudo está no governo de Deus, tudo está na mão dEle. E nós precisamos entender qual é o recado que Ele tem dado para nós. Qual é o recado que Deus tem dado para nós? Qual é o recado que Ele tem transmitido no corpo de Cristo? Aonde é que você tem depositado aquilo que Deus tem confiado a você? Qual é o tempo que você tem dedicado em favor do próximo? O que você tem feito para salvar vidas no mundo espiritual? Qual é o seu testemunho do Evangelho que você diz que recebeu de Jesus? Qual é a sua transformação de caráter? Qual é a sua conduta perante a sociedade que não conhece ainda um Cristo que foi crucificado, um Cristo que ressurgiu, um Cristo que venceu a morte, um Cristo que está esperando uma ordem de Deus para vir buscar a sua noiva? Qual é o seu testemunho? O que tem te impulsionado a estar perto da cruz? E nós como corpo, nós precisamos ter isso em mente. Precisamos ter isso bem claro. Em 1 Coríntios 12, 25, 26, ele vai dizer assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos são honrados e todos se alegram. Quando nós decidimos avançar no Evangelho, o nome de Jesus é glorificado. Pessoas são transformadas através de Jesus. Pessoas aceitam Jesus, se batizam, entregam a sua vida e terão uma vida transformada em Cristo Jesus. Vai diminuir a tribulação? Não. Vai ficar igual ou pior. Mas a certeza que vocês vão vencer todas elas está em Cristo Jesus. Não vai ser na força do teu braço, não vai ser naquilo que você tem, não vai ser no teu trabalho, no teu conhecimento, mas você vai vencer em Cristo Jesus.
para isso, igreja, que estamos. É para isso que Deus nos colocou nesse local. E como o pastor Jefferson falou, glória a Deus por você que é dizimista e ofertante. Porque nós podemos abrir as portas da nossa casa para fazer algo diferente. E ontem, quando as pessoas estavam fechando as marmitas, eu vi os irmãos escrevendo salmos, dedicatória, dizendo que Jesus amava, na tampa de cada refeição. Para quê? Para que elas entendam, no momento que elas receberem aquilo, que não é só no físico que elas estão recebendo no espiritual. E como falei, muitas vidas que nós vamos ouvir da boca de Jesus, que foi através desse gesto, que elas foram salvas, que elas foram convertidas, através desse amor que vocês têm colocado, que você tem nos abençoado, vidas serão transformadas, vidas serão salvas. Isso é corpo. Isso é corpo. Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilie com Deus. Vocês são embaixadores de Cristo. Nós somos um tipo de Cristo aqui na terra. Você é uma tipificação de Cristo aqui na terra. E Deus colocou o Evangelho na sua mão, no seu coração, na sua mente, no seu espírito, para a reconciliação. Reconciliação daqueles que estavam perdidos no mundo e não estavam olhando para Jesus. Compete a nós, Igreja Viva do Senhor, a fazer essa reconciliação. Não espere que seja outra pessoa, é você. O campo que Deus colocou na sua mão é o que você está. O campo de missão que Deus colocou é a sua casa. O campo que Deus colocou é o seu bairro, a sua vizinha, o seu vizinho. É ali, é o seu trabalho, é ali que você tem que evangelizar. É ali. Reconciliação. Efésios capítulo 4, do versículo 12 ao 16. Pode colocar para nós. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixamos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Mais uma vez Paulo está dizendo, cada um de nós, dentro daquilo que Deus comissionou, dentro daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, faça.
faça, porque o nome de Jesus será glorificado, porque o nome de Jesus será exaltado. Nunca se falaram tanto do Rio Grande do Sul, nunca se falaram tanto de Porto Alegre, da nossa capital e arredores. Quis Deus que fosse pela tragédia. E muitos podem perguntar, aonde é que está Deus? Está lá, no mesmo lugar, esperando aqueles que decidiram aceitar Jesus, se batizar e fazer uma festa no céu com Ele. Lá está Jesus. Lá está Ele. O controle está na sua mão. Ele não perdeu o controle de nada. Enquanto nós não dedicarmos a nossa vida como nação brasileira a Deus, vai acontecer tudo o que está acontecendo. Para que se cumpra a palavra de Jesus, vai ficar pior, igreja. Vai ficar pior. Mas nós, como igreja, nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus, para que a sua fé não seja roubada, para que a sua vida no céu não seja roubada. Aquele que perseverar até o fim será salvo, não só até agora, mas até o fim. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. E muitos não entendem que Ele está à porta a bater. Mas será que Ele vai vir, vai entrar na minha casa e vai bater? Sim, Ele vai mandar um abençoado falar de Jesus. Ele vai mandar no rádio uma mensagem. Ele vai mandar no Instagram, enfim, Ele vai mandar uma palavra direta para você. E se você não escutar, Ele vai seguir rumo. Ele vai seguir em outra casa. Porque Ele estava lá no início, Ele está aqui, Ele vai nos receber quando Ele vai buscar a sua noiva. Se hoje nós estamos aqui celebrando a ceia, é para dizer que o nosso Jesus, Ele não morreu, o nosso Jesus não está numa tumba, Ele está sentado à direita do Pai, Ele está lá no céu, fazendo uma morada para vocês, fazendo uma morada para mim, e para aqueles que virão através da vida de vocês. É esse Jesus a qual nós cultuamos. É esse Jesus que nós devemos buscar. Enquanto nós pedimos doações, em outra parte do Brasil ocorreu uma festa mundana. E aonde está Deus? Deus está lá no mesmo lugar. Mas aquele que ouvir a voz do Senhor, abrir a porta, ele entrará e ceará. E nós, como igreja, nós devemos levantar a bandeira de reconciliação. João Batista vai dizer: eis que vem o Cordeiro, aquele que tira o pecado. É Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Sem Jesus, sem a misericórdia de Deus, sem a reconciliação com o Pai, você não é nada. Eu não sou nada. Perguntaram: quem é você, João Batista? Eu sou o caniço no deserto que clama, que fala. E ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. Será que nós estamos nos arrependendo? Será que o Espírito Santo de Deus tem gerado em nosso coração frutos de arrependimento? Ou eu visto uma capa de santidade e está tudo certo? Não, é fruto de arrependimento, é arrepender daquilo que você fazia de pecado, é aquilo que você tem exposto na escuridão e não na luz. É aquilo que você tem feito. Será que isso tem aproximado você da cruz? Ou tem colocado você cada vez mais um passo atrás? E Jesus veio, e Jesus está aqui, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor em ação de graça. Mas nós precisamos gerar em nós fruto de arrependimento.
Vamos olhar para a santidade de Deus, demonstrarmos como as pessoas podem ter comunhão com Deus, como as pessoas devem viver. Vamos ser um pilar fundamental da verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Tudo que estiver fora da Bíblia é mentira. Mas eu não acredito em A, o B, C, não acredito lá o que fala lá. Mas será que ele abriu o Mar Vermelho? Abriu. Está na Bíblia? Abriu. Será que Pedro, quando recebeu o Espírito Santo, será mesmo que ele, naquele sermão ele conseguiu converter 3.000 pessoas? Está na Bíblia? Tá, então amém. Mas a multiplicação dos peixes, mas será que tinha mesmo só 5 pães e 2 peixinhos? Onde é que está? Está na Bíblia? Amém. Deus fez. Se nós estamos aqui, é porque houve milagre. Ou não? Ou todo mundo nasceu santo? Não. Todo mundo já conhecia Jesus? Ninguém se desviou? Ninguém errou o caminho? Ninguém quis dar uma mão para Jesus? Ou foi a graça e a misericórdia dele que nos alcançou e nos colocou aqui para dizer que nós não somos nada, mas nós dependemos 100%, 1000% de Jesus? É sobre isso, é entender onde você está colocado, por que você está aqui, para cultuar o Senhor. É sobre isso, igreja. 1 Timóteo 3,15 diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna fundamental da verdade. Proclamamos e defendemos o que é certo, e o certo é a palavra de Deus. Paulo escreve a Timóteo dizendo: se eu demorar, você diz para ele, o que é certo e correto é a palavra de Deus, fora isso não tem achismo, está errado. E aqui ele vai dizer, Paulo diz para Timóteo: se eu demorar, instrua a igreja que o que é certo é a palavra de Deus. Não é o pensador A, o pensador B, o que você pensa, é o que a palavra diz. A palavra diz que é pecado? É pecado. A palavra diz que roubar é pecado? É pecado. Adulterar é pecado? É pecado. Aquele que bebia não beba mais na conversão? Está na palavra. É sobre isso. Conversão é mudar a rota de colisão para onde? Para o inferno. Ou você muda a rota e vai para o céu com Jesus, ou você continua trilhando e infelizmente o que a palavra diz, arderá no fogo do inferno. E nos últimos dias haverá choro e ranger de dentes. E a palavra vai se cumprir, querendo você, querendo eu, a palavra vai se cumprir. Quando? Quando Deus quiser. E nós, como igreja do Senhor, corpo de Cristo, temos que pregar a palavra de Deus. Estar a serviço de Deus é trabalhar em unidade. Um cristão deve trabalhar pacificamente com os outros cristãos. Romanos está lá do 4 ao 8. O ensino de Romanos, capítulo 12, do 4 ao 8, ele diz que nós devemos ser pacificadores. E nós devemos trabalhar em união. A humildade é um ingrediente necessário para o sucesso. Pode haver guerra com o mundo, mas não devemos haver guerra entre cristãos. Um corpo, ele não deve ter doença ou guerra, porque ele vai acusar. Quando você tem uma enfermidade, vai dar febre. Vai começar com uma dorzinha de cabeça, um pico febril. E quando você tem uma infecção, ela vai virar em febre. Ele vai acusar.
Nós estamos trabalhando em corpo de Cristo. Nós estamos trabalhando para levar o Evangelho. E por isso nós precisamos de vocês. Vira para o irmão que está do lado e diz assim, ó, nós precisamos de vocês, de você. Agora diz, eu preciso de você. Agora é no eu, né? Eu preciso de vocês. Não tem como a igreja avançar se vocês não estiverem juntos. Não tem como nós arar uma terra se nós tiver só o maquinário e não tiver quem trabalhe. Por isso que nós nos alegramos com a vida de vocês, que aceitaram Jesus agora, e que se batizaram. Mas eu podia ter aceitado ontem, ano passado. Não, o tempo é hoje. O tempo foi hoje. Porque Deus preparou algo extraordinário para entregar a vocês. Confiem no Senhor. Busquem verdadeiramente Jesus Cristo. A confiança de vocês tem que estar pautada na palavra e em Jesus. Em Jesus. Essa pessoa de Jesus Cristo, ela nunca vai desapontar vocês. Mas eu vou. Os outros pastores vão. Mas Jesus nunca vai desapontar vocês. Seu esposo vai desapontar, sua esposa vai desapontar. Todo mundo. Mas o único é Jesus. Não, mas o meu esposo é o excelente. Né, Wesley? Eu não vou desapostar. Ah, claro, tem 6 meses de casada, né? Agora pergunta para a irmã Marta lá com 40 anos de casado, quantas vezes o irmão Ademir já pisou na bola lá? E vai acontecer, amados. Mas Jesus jamais vai desapontar vocês. Esse jamais. Estar a serviço de Deus é potencializar os dons espirituais. Tendo dons que variam de acordo com a graça que foi dada, use-los. Acionando. Vamos usar os dons, aquilo que Deus entregou para vocês. Deus colocou um dom em cada um de vocês. Deus colocou uma habilidade que só você tem. Assim como a sua digital, ela não é igual à da outro dedo, assim o dom que Deus impeliu em você, que colocou ou criou junto com você, é só teu. Use em favor de Jesus. E quando nós potencializarmos num corpo bem ajustado, a explosão vai acontecer, o fogo vai descer, o poder de Deus vai se aperfeiçoando. E você vai avançando, avançando. Mas no momento que você entende que aquilo que Deus deu para você, você vai guardar, vai reter para você, você não vai avançar. E as frustrações virão, e as frustrações vão vir, porque você não está ligado ao corpo, não está ligado naquilo que Deus lhe chamou a fazer. Estar a serviço de Deus é viver em amor e harmonia. O que é amor? Que o amor seja sem hipocrisia, amor sincero, ágape, interesse ativo, adiando o seu bem-estar e pensando no outro. Se nós lermos o que diz 1 Coríntios capítulo 13, 4 ao 7, vai falar do amor, que tudo sofre, tudo crê. É o amor esse que você tem. Um amor que se entregou na cruz. Um amor que, sendo Ele Deus, em nenhum momento Ele agiu sem autorização de seu Pai. Toda vez que Jesus ia curar, Ele curava em nome de Deus. Toda vez que Ele perdoava em nome de Deus.
para que o nome do Pai fosse glorificado. E nós, tudo que fizermos, tem que fazermos em nome de Jesus. Para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado, para que o nome dEle seja ecoado em nossa nação. E muitas vezes, por amor dEle, você vai ser escarnecido, você vai ser mal visto, mal falado. Mas se você tiver a plena consciência que você está firmado naquele que é o consumador da vida, que é Jesus Cristo, deixa falar. Deixa falar. Se você está vivendo o verdadeiro Evangelho de Jesus, não se importe. Porque no tempo certo Deus vai te recompensar. E nós como corpo nós precisamos entender que nunca será no nosso tempo, e sim no tempo de Jesus. Aquilo que Jesus esconde, ninguém acha. E aquilo que Jesus mostra, ninguém consegue esconder. Eu falo para você, amado, se Deus te levantou em um lugar que você tem ofuscado muitas pessoas, glória a Deus. Mas o contrário também é. Se você está no meio de muitas pessoas e ninguém olha para você, glória a Deus, porque Deus te escondeu. Porque não é no tempo agora, é no tempo dele. Amém? As palavras usadas mostram uma relação de família. A igreja é a extensão do nosso lar. E das pessoas que estão trabalhando aqui, é mais ainda. A gente está mais tempo aqui do que em casa. E se nós não tivermos uma relação de amor entre nós, uma relação verdadeira, uma relação de limites, eu tenho que saber até onde eu posso ir, o meu irmão tem que saber até onde ele pode ir. Isso é um corpo. Sabemos que cada um tem a sua função, cada um tem as suas atividades aqui dentro. E glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Olhando aqui de cima, nós estamos com a casa cheia para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem achado graça e misericórdia sobre a nossa vida. Na de vocês, nas nossas. E nós precisamos entender qual é o nosso papel na sociedade. Qual é o papel nosso dentro da igreja? Qual é o nosso papel de pai, de mãe dentro do nosso lar? E como você tem servido a Deus? Agora é uma pergunta pessoal. Como você tem servido a Deus? É uma reflexão. E será que você tem servido a Deus? Será que você tem usado aquilo que Deus confiou na sua mão? Ou você tem olhado só para o seu eu? Não, agora é o meu tempo, e não do irmão. Eu quero que você reflita, igreja. Reflita. Ah, mas eu já fiz muito tempo. Eu já falei isso, né? Vai dizer, lá vem ele falar de novo as carochinhas. Sim, se você serviu no passado, é passado. Quem vive de passado é museu. E tem um museu de artigos militares ali em Panambi que é excelente. Você pode ir lá olhar armas da Segunda Guerra, carros blindados da Segunda Guerra. Lá na Segunda Guerra eles foram show de bola, mas hoje não servem para nada.
Será que você tem servido ao Senhor verdadeiramente? Nós estamos aqui com a mesa posta. A mesa do Senhor, Ele está posta. E é uma ordenança que diz que nós devemos celebrar a ceia até que Ele venha. Venha buscar a sua noiva como um corpo bem ajustado, como pessoas bem ajustadas. E quem pode participar da ceia? Aquele que é batizado, aquele que desceu as águas e confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele que talvez esteja nos visitando de outra congregação, de outra denominação, esteja 100% com a sua igreja. Para nós participarmos da ceia do Senhor. É um memorial que nós fizemos. Fazei em memória até que eu venha. Para anunciar às nações, para anunciar ao mundo que Ele venceu. E Ele está aqui. O Espírito Santo dele está pairando aqui. O Espírito Santo tem ministrado no seu coração desde que você chegou. O Espírito Santo tem levado uma palavra de confronto para você. Uma palavra de alento. Para que você reflita naquilo. Ministério de louvor, por favor.